Fala galera, a gente vai resolver a questão aqui 201 e ela fala o seguinte: a gente tem uma pastilha de silício e ela está sendo aquecida na superfície inferior por um fluxo de calor que a temperatura da superfície superior dela é mantida a 600 Kelvin. E aí pergunta na questão qual é o maior fluxo que pode passar por essa pastilha de silício sem que a diferença de temperatura entre as duas superfícies dela exceda 2 graus Celsius. Ou seja, essa diferença de temperatura não pode passar de 2 Kelvin, porque a diferença de temperatura em Celsius e em Kelvin é equivalente. Então vamos lá para as considerações. A condução de calor é unidimensional, o que eu chamei aqui do eixo X, né? Só ocorre nessa direção. Acontece em regime permanente também. Não há geração de calor e a condutividade térmica varia com a temperatura. Eu esqueci de falar, a condutividade térmica da pastilha de silício ela é dada por isso aqui. O K de T é igual a A mais BT mais CT ao quadrado, onde o A, o B e o C são constantes dadas no enunciado. Então vamos lá, e a gente tem também a espessura da pastilha, que é esse L, que é 925 micrômetros. Para resolver essa questão, basicamente você aplica a lei de Fourier. Então a gente tem aqui que a lei de Fourier, para a condução de calor, é dada pelo seguinte: o fluxo de calor Q, ele é por definição igual a menos a condutividade térmica, que é o K de T, vezes a área, que não está aqui, porque a gente, quando no problema não dá área, não fala nada sobre a área, a gente pode considerar que é unitária, e vezes a derivada da temperatura no espaço, que no caso é unidimensional só em relação a x aqui, dt dx. Então, substituindo a constante k de t pela função aqui, pelo polinômio que expressa ela, vai ficar Q é igual a menos A mais BT mais CT ao quadrado, vezes dt dx. Aqui a gente vai simplesmente passar esse dx para o outro lado, tá dividindo, passa multiplicando para o outro lado, e aí vai ficar Q dx é igual a isso daqui, essa função de t, vezes dt. Então a gente integra dos dois lados para encontrar o fluxo de calor. Aí o fluxo de calor está sendo integrado em relação a x, então ele os limites de integração vão ser de 0 a L, volta aqui, o fluxo de calor está indo de 0 até L, de uma superfície até a outra da pastilha, e aplicando as condições de contorno, quando x é 0, a temperatura é T1 aqui, e quando x é L, a temperatura é T2. Então, está aqui na integral. Os limites de integração em relação a T é T1 embaixo, T2 em cima. Integrando nesses limites de integração, de um lado, Q dx. Então, a integral de Q dx o Q é constante, não depende de x, então vai ser só Q vezes x. E aplicando os limites de integração L e 0, vai ser Q vezes L só, igual a menos a integral desse polinômio. A gente sabe que o A, o B e o C são constantes, então a gente pode integrar separado, porque está somando aqui. Então a integral de A vai ser A vezes T, né? E aplicando os limites de integração vai ficar A vezes T2 menos T1, né? E a mesma coisa nos outros termos. O B de T, integral de B de T vai ser BT ao quadrado sobre 2. O B sobre 2 é constante, a gente pode deixar em evidência aqui. E aplica os limites de integração, fica T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado. E a mesma coisa aqui, CT ao quadrado, integral vai ser CT ao cubo sobre 3. A gente tira o C sobre 3, que é constante, vai ficar T2 ao cubo menos T1 ao cubo. Enfim, a gente substitui os valores de T2, T1, das constantes A, B e C, e da espessura da pastilha, que é o L,
e calcula. Então, o A a gente tem que é 437, B é menos 1,29, C é igual a 0,00111 e o L 925 vezes 10 a menos 6 metros, né? 925 micrômetros. Sim, e eu não falei que o T2 e o T1. O T2 é a temperatura da superfície superior, que foi dado como 600 Kelvin, e o T1, como a diferença de temperatura não pode exceder 2 graus Celsius, então o T1 vai ser 2 Kelvin mais alto que o T2, porque para o fluxo de calor fluir naturalmente de baixo para cima, a temperatura embaixo tem que ser maior que a temperatura em cima. Então o T1 vai ser 602 Kelvin, T2 600 Kelvin, como dado no enunciado. Aí substituindo e calculando, a gente encontra que o fluxo de calor, o maior fluxo de calor, vai ser de 1,35 vezes 10 a quinta ou 135 kW por metro quadrado. Esse é o maior fluxo de calor para que a diferença de temperatura entre as superfícies não exceda 2 graus Celsius. É isso aí.